Olá, irmãos, tudo bem? A paz do Senhor, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Eu estou aqui mais uma vez gravando essa mensagem para compartilhar com os irmãos. É claro que a minha vontade era estar com toda a igreja reunida, mas como a situação não nos permite, então nós vamos compartilhar essa mensagem através desse vídeo, tá bom? Evangelho segundo Mateus, capítulo 12, versículo 46, está escrito assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém, ele respondendo disse ao que lhe falara: Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Eu não sei se na sua Bíblia tem um subtítulo como tem na minha Bíblia. E o subtítulo que está sobre o versículo 46 é A Família de Jesus. E nós podemos observar no texto que existem dois ambientes. Do lado de dentro está Jesus, com uma grande quantidade de pessoas ao seu redor, os seus discípulos ali estavam, os religiosos também estavam. E do lado de fora estava a mãe de Jesus, com os irmãos que ele tinha. Você sabia que Jesus tinha uma família biológica? Ele era filho de Maria, ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo, mas o seu pai de criação era José. E Jesus tinha, no mínimo, 4 irmãos, conforme o texto de Mateus, capítulo 13, versículo 55, onde José, Simão, Judas e Tiago são mencionados. Então Jesus tinha, no mínimo, 4 irmãos. Então, no primeiro cenário, Jesus com uma multidão que ouvia o seu discurso, e do lado de fora, no segundo cenário, está a mãe de Jesus, com os irmãos de Jesus, pretendendo falar com Jesus. Então alguém faz um sinal, interrompe um discurso de Jesus para dizer: olha, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, e eles querem falar contigo. A reação de Jesus é surpreendente, pois ele diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Parece que Jesus não dá devida importância aos que estão do lado de fora. Parece que Jesus está querendo dizer que, na verdade, a sua família são aqueles que estavam do lado de dentro, aqueles que ouviam o seu discurso. Mas para nós entendermos melhor o sentido do texto, nós precisamos voltar um pouco na história e lembrarmos de alguns episódios que envolvem Jesus na sua infância. Quando Jesus nasce em Belém da Judéia, diz a palavra que Faraó mandou homens ir ao encontro dele, e estes homens eram aguardados, eles deveriam trazer a notícia de como ele era, onde ele estava. Mas diz a palavra que esses homens não voltaram por serem instruídos pelo anjo, e indignado que ficou ao ser iludido por estes homens, ele então vai mandar matar todos os meninos com menos de 2 anos em Belém. Você pode ver isso em Mateus capítulo 2, versículo 16. Então o anjo orienta José para que ele pegasse o menino recém-nascido, Jesus, e fugisse com Maria para o Egito.
e eles vão permanecer no Egito até a morte do rei Herodes. Quando o rei Herodes morre, então eles recebem mais uma vez a ordem do anjo para voltarem. E quando eles voltam, Jesus não vai ser criado em Belém da Judéia, mas em Nazaré. Vai ser ali que Jesus vai trabalhar com o seu pai José e que ele vai passar os primeiros 30 anos da sua vida. A palavra de Deus não diz muito acerca da infância de Jesus. O único que traz alguns detalhes acerca da vida de Jesus é Lucas, pois, além de médico, ele era historiador. E no capítulo 2 ele registra uma ocasião onde Maria com José vai até a festa da Páscoa, e na companhia de Jesus, obviamente, mas quando eles estavam voltando para Nazaré, eles não perceberam, mas em algum momento Jesus se distanciou deles. E a Escritura mostra que eles vão passar 3 dias procurando Jesus. Indo em casa de amigos, de parentes, por onde passavam. Olha, nós estamos procurando o meu filho Jesus, ele tem apenas 12 anos, ele é assim, assim, assim. Olha, ele não esteve aqui não. Até que eles vão encontrar Jesus no templo. E no templo, Jesus interrogava os doutores. Em Lucas capítulo de número 2, eu quero ler com você rapidamente o texto. Lucas capítulo 2, versículo 43, está escrito assim: E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho. Andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Ou seja, Jesus estava no meio dos doutores, dos homens cultos e conhecedores da Escritura. E como nós podemos ver, aqueles homens ficavam admirados, pois com 12 anos de idade ele tinha uma sabedoria fora do comum. Respondia com inteligência. As suas perguntas eram sempre bem feitas. Jesus, com 12 anos de idade, despertou a admiração daqueles homens. Então seus pais chegaram. Olha o versículo de número 48. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Por que ela guardava no coração todas essas coisas? Porque 12 anos antes, quando ela recebe a visita de um anjo que diz que no seu ventre seria gerado aquele que viria para salvar os homens dos seus pecados, a Maria concebeu sendo virgem. Então ela sabia que aquele que estava sendo gerado em seu ventre não era uma criança qualquer. Não seria um homem qualquer, mas seria aquele que viria para salvar os homens dos seus pecados. Então quando ela ouve Jesus dizer isso, ela sente isso no seu coração. Ela sabia que em um determinado momento ele teria que se manifestar ao mundo e revelar qual é o propósito de Deus através da sua vida. Aí no versículo 52 diz assim: E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então com 12 anos ele já era sábio. Ou melhor,
já manifestava sua sabedoria. Com 12 anos ele já interrogava os doutores da lei, despertava a admiração das pessoas com o seu discurso. Mas observe, quando Jesus tem 12 anos, conforme o relato de Lucas, os textos a seguir, os 4 evangelhos, já mostram Jesus com 30. Ou seja, uma lacuna na história. Há pelo menos 18 anos, onde não há relatos da história do Mestre. E podemos acreditar que é exatamente nesse período de tempo em que os irmãos de Jesus vão crescer. Pois, como eu disse você em Mateus capítulo 13, versículo 55, Tiago, João, Simão e José eram irmãos de Jesus. Jesus era o primogênito, o primeiro filho. Mas Maria teve outros filhos. E como irmão mais velho, nós temos que acreditar que, com a sabedoria que tinha, com o entendimento da lei, conhecendo o livro dos profetas, Jesus vai compartilhar com os irmãos o que ele sabia. Então nós podemos imaginar Jesus discipulando os 4, ensinando para eles acerca da lei de Moisés. Nós podemos imaginar Jesus lendo as Escrituras e dizendo para eles: olha, então quando o povo teve fome, quando não havia de onde tirar alimentos, recursos, o Pai proveu de maneira miraculosa o pão do céu. E quando os israelitas, os nossos ancestrais, tiveram sede, Deus fez a água sair de um seixal, de uma rocha. E eu acredito que em um dado momento Jesus vai dizer: olha, assim como aquele pão veio do céu, Deus me enviou para ser um alimento das multidões, pois eu sou o pão vivo que desceu do céu. Nós podemos imaginar Jesus ensinando acerca dos registros de Moisés e logo dizendo: olha, eu sou a água da vida, eu sou a água que saiu da rocha. Aquela rocha foi ferida. E quando eu for ferido, de mim sairá águas que irão habitar nos homens, rios de águas vivas que fluirão no interior do homem. E entenda, os irmãos de Jesus de fato até poderiam compreender os escritos de Moisés. Eles até poderiam acreditar no que Jesus falava em relação aos sinais que o Senhor operou no deserto. Mas a grande verdade é que eles tinham uma certa resistência em relação a Jesus. Havia uma profecia no Salmo 69, eu quero ler com você. Salmo de número 69, versículo 8, está escrito assim: tenho me tornado como um estranho para com os meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos da minha mãe. Essa profecia, de fato, ela vai se cumprir no lar onde Jesus foi criado. Porque os irmãos de Jesus, na verdade, não davam crédito àquilo que ele ensinava. Eles vão oferecer uma certa resistência, pois acreditavam que Jesus estava indo longe demais com aquelas histórias. Em João 4,44, Jesus diz que um profeta ele não tem honra na sua própria casa, na sua própria pátria. E aliás, irmãos, quando você olha para a história, quando você olha para a Escritura, você vai perceber que vários homens que foram chamados por Deus para serem protagonistas na sua geração, enfrentaram resistências por parte dos irmãos, dos membros da sua família. Você lembra da história de José? Por 2 vezes ele sonha. E nos sonhos Deus revelava
que ele seria chefe do seu clã, que ele exerceria um governo sobre a vida dos seus irmãos, que ele seria um líder sobre eles. E o que a história nos mostra em seguida? O ódio, a rejeição, a inveja vinda da parte dos irmãos de José que tramaram a sua morte, que o venderam como escravo. Quando você lê Números capítulo 12, diz a palavra que Moisés vai encontrar oposição da parte de Arão e de Miriam. Porque eles começaram a dizer, olha, se Deus fala com Moisés, Deus fala conosco também. Se Deus nos traz revelações através de Moisés, Ele pode nos usar também, Ele pode falar conosco também. E quem era Miriam e Arão? Irmãos de Moisés. Você lembra de 1 Samuel capítulo 17, versículo 28, na ocasião? Os israelitas estavam paralisados, amedrontados, com medo, pois o gigante filisteu, ele impressionava com a sua estatura, com o seu porte físico, com as palavras que saíam da sua boca, de modo que o exército de Saul ficou paralisado, com medo, sem ânimo, sem reação. E então Davi se coloca à disposição para enfrentá-lo. E o texto mostra que um homem chamado Eliabe vai dizer para Davi, eu sei quem você é, eu sei quais são as suas intenções, eu sei que você é presunçoso. Quem era Eliabe? Irmão de Davi. Por isso que você não deve estranhar. Às vezes Deus te chama por um propósito. E esse propósito requer renúncias, decisões. Esse propósito nos exige abstermos de algumas coisas. E às vezes os parentes não entendem. Às vezes o familiar não fica muito feliz, não. E aí então eles começam a dizer, você está muito na igreja. Você só pensa em igreja. Você não quer saber de outra coisa. Tudo para você é Bíblia, tudo para você é Deus. Você vive cantando essas músicas. Não é? Quando você lê Mateus capítulo 10, na altura do versículo 36, Jesus vai dizer que os inimigos dos homens serão seus próprios parentes. O homem muitas vezes vai encontrar oposição daqueles que muitas vezes não entendem qual é o propósito de Deus. Então, os irmãos de Jesus não criam nele. Acompanhe comigo a leitura de João capítulo 7. Evangelho segundo escreveu o apóstolo João capítulo 7. Olha o que está escrito no versículo de número 1. Diz assim: E depois disso, Jesus andava pela Galiléia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Ou seja, Jesus já estava ameaçado. Jesus sabia que não era o momento de ir pela Judéia, porque a perseguição da parte dos religiosos já estava intensa. Então ele decide andar pela Galiléia. Agora olha o versículo 2. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos. Quem? Que irmãos? O Tiago, o José, o Simão e o Judas. Eles vão dizer para Jesus, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazem. Mas ele não queria ir para a Judéia, porque na Judéia ele corria risco, na Judéia ele estava ameaçado, e os irmãos deles vão dizer, vai para a Judéia, ué. Aí veja o versículo de número 4, está escrito assim: porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, perceba, se fazes essas coisas. Por que eles dizem se fazes? Eles estão querendo dizer, se é verdade que você faz isso, se é verdade que o Senhor tem esse poder, se é verdade que tu és assim, manifesta-te ao mundo. Agora, por que os irmãos de Jesus estão questionando o seu fazer, o seu agir, melhor dizendo? Por que os irmãos de Jesus colocam na condicional se que Jesus fala de fato acontece? Olha o verso 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Ou seja,
Os irmãos de Jesus não acreditavam nele. E eles sabiam que Jesus já era perseguido. Eles já sabiam que Jesus corria sérios riscos, pois os religiosos estavam sempre infiltrados no meio das multidões, querendo surpreender Jesus no seu discurso. Eles achavam que Jesus estava indo longe demais com aquela ideia de ser o Messias. Eles achavam que Jesus estava extrapolando os limites, pois ele mal se alimentava. Ele mal estava com a sua família, porque quando ele completa 30 anos e ele é batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, então Jesus ele começa a andar pela Judéia, pela Galileia, porque ele assume ser o Messias, assume ser o Cristo de Deus, então a sua fama aumenta, porque dele saía a virtude que curava a todos, as pessoas vão trazer os doentes, os atormentados, aqueles que sofriam com tantas moléstias, e então agora Jesus se torna um homem popular, e aquilo vai incomodando os seus irmãos, porque eles achavam que Jesus estava indo longe demais. Até que um dia, Jesus estava numa casa. E quando os seus irmãos e a sua mãe souberam que dentro daquela casa estavam os homens religiosos, eles decidiram ir até lá. Porque eles achavam que Jesus estava fora de si. No Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 3, olha o que está escrito em Marcos capítulo 3, a partir do versículo 20. Acompanhe comigo. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Então, quando Tiago, Judas, quando Simão, quando José ficaram sabendo que Jesus estava dentro de uma casa lotada e nela estavam os homens mal intencionados, eles falaram: mãe, nós precisamos fazer alguma coisa. Porque Jesus, mais uma vez, está com uma multidão e existem homens lá tramando mal contra ele, querem surpreendê-lo contra a lei. Ele está fora de si, ele está indo longe demais com essa fé, ele está indo longe demais com essa religião, ele está indo longe demais com esse papo de ser Messias. Nós precisamos ir até lá e tirá-lo de lá. Por quê? Porque eles não criam. Por isso que quando Jesus chega, quando Jesus começa a pregar, as pessoas se aglomeram. Quando ele começa a anunciar o evangelho ali, e logo depois, no segundo cenário, chega a sua mãe, chega aos seus irmãos, eles estão chegando ali, eles queriam falar com Jesus, e qual era a intenção deles? Tiraram de lá. Eles queriam levar Jesus embora. Eles queriam acabar com aquela pregação por um motivo. Eles não criam. Então vamos voltar lá para onde nós iniciamos, para o Evangelho segundo Mateus, porque agora parece que ficou fácil de entender. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 46. E vamos tirar algumas lições e deixar algumas perguntas para que você responda para si mesmo. A ideia é: será que nós somos famílias de Jesus? O cenário nos mostra um grupo de pessoas do lado de dentro, ouvindo seu sermão, ouvindo seu discurso. E o cenário também nos mostra do lado de fora a própria família dele, a sua mãe, os seus irmãos, e pretendiam falar com ele. Então vamos lá, Mateus capítulo 12, versículo 46 diz assim: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora, do lado de fora, ao ar livre, num outro ambiente, sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém:
eis que estão ali fora a sua mãe, tua mãe, e teus irmãos que querem falar contigo, que querem falar-te. Olha, mestre, desculpe interromper o seu discurso. Alguém ensinou para ele, ó, a sua mãe está lá fora, juntamente com os seus irmãos, e querem falar contigo, querem falar com o Senhor. Aí olha o versículo 48. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara, quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Não parece que Jesus está desdenhando, depreciando, desfazendo, não se importando com aqueles que estão lá fora? Não parece que nesse momento Jesus despreza a sua família biológica? Não parece que Jesus não está muito preocupado com o que acontece lá fora? A verdade, irmãos, Jesus aproveita a ocasião para revelar quem de fato pertence à sua família. Jesus sabe que aqueles que estavam do lado de fora eram incrédulos. Aqueles que estavam do lado de fora tinham a intenção de calar a sua voz. Aqueles que estavam do lado de fora eram aqueles que achavam que Jesus estava fora de si. Aqueles que estavam do lado de fora eram aqueles que não acreditavam na sua mensagem. E para ser família de Jesus, precisa estar do lado de dentro. Para ser família de Jesus, precisa crer no Evangelho. Precisa crer na sua mensagem. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, de João 3,17. Não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê será salvo. Quem não crê está condenado. E aí, eu preciso te fazer essa pergunta. De que lado você está? Do lado de fora ou do lado de dentro? Os que estão fora não creem. Os que estão fora acham que essa história de pregar o Evangelho é loucura. Os que estão fora sempre olham para a nossa fé, a nossa vontade de buscar a Deus, as nossas orações. Eles sempre olham para nós e percebem que não nos envolvemos com os embaraços deste mundo. Eles olham para nós e acham que estamos fora de si, porque isso é um fanatismo, isso é uma religiosidade. E Jesus aproveita a ocasião para mostrar: os meus familiares são aqueles que estão do lado de dentro, aqueles que escutam o meu sermão, aqueles que estão envolvidos com a minha obra, aqueles que param para me ouvir. Então, você precisa parar e pensar: de que lado você está? Para ser família, tem que estar do lado de dentro. Família são aqueles que creem. Família são aqueles que ouvem. Agora eu quero te chamar a atenção para algo importante que o texto nos revela. Quando Jesus responde àquele moço que interrompeu para falar que estavam a sua mãe e os seus irmãos lá fora, olha o versículo de número 49, porque primeiro ele diz: quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? Agora o versículo 49 mostra que ele estende a mão para os seus discípulos. Ele faz um gesto. Olha, quem é a minha mãe? Quem são meus irmãos? E então ele estende as mãos. Ele aponta na direção dos discípulos. Por que Jesus faz isso? Porque dentro daquela casa havia uma grande quantidade de pessoas. E muitas delas estavam ali porque queriam milagres. Estavam ali porque queriam cura. Estavam ali para desfrutar dos benefícios que o Senhor tinha para oferecer. E havia ali também
Os religiosos, que estavam ali apenas para tentar surpreendê-lo contra a lei de Moisés. Estavam ali apenas para ouvir o seu discurso e tentar desmascará-lo. E quando Jesus aponta para os discípulos, ele está querendo mostrar que para ser família, não basta estar do lado de dentro. Tem que ser discípulo. Porque muitas pessoas vêm na igreja, na casa de Deus, mas não querem aprender com Jesus. Não. Elas vêm porque têm as suas necessidades momentâneas. Não, eu vou porque meu casamento está acabando. Eu vou porque eu estou com uma dor aqui. Eu vou porque eu preciso de um emprego. Eu vou porque eu preciso de um milagre urgente. Outros vão, não, eu vou ver só para saber se esse pregador é bom. Eu vou para saber se esse pregador ele fala português corretamente ou se ele é conhecedor da Escritura. E muitos, na verdade, não estão nem preocupados com o que Jesus tem para falar. Muitos não estão preocupados em andar em obediência à palavra. Irmãos, não basta estar do lado de dentro. Para ser família, tem que ser discípulo. O discípulo é aquele que permanece. O discípulo é aquele que continua. Jesus diz em João capítulo 8, versículo de número 31, se as minhas palavras permanecerdes em vós, verdadeiramente sereis os meus discípulos. O discípulo persevera. Ele não mede a sua relação com Deus pelas circunstâncias. Não. Se Deus fizer ou não, ele continua buscando. Esse é o discípulo. Jesus diz em João capítulo 15, versículo de número 8. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim sereis os meus discípulos. Qual é a característica dos discípulos? Os discípulos frutificam. Os discípulos são convertidos. Os discípulos são transformados. Os discípulos eles são preparados pelo Mestre para dar continuidade às suas obras. Não me escolhestes vós a mim, disse o Senhor. Eu vos escolhi e vos nomeei para que vades, deis frutos e o vosso fruto permaneça. O discípulo ele é moldado para se parecer com o Mestre. Ele entende que o caminho é estreito, é apertado, mas é o caminho que conduz à vida. O discípulo, ele encara, ele tem medo, ele passa por dificuldades, ele enfrenta as tempestades, mas ele sabe que nessas horas, ele deve ir até o Mestre e clamar o seu socorro e a sua ajuda. O discípulo é moldado, transformado. Foram os discípulos que receberam a missão de Jesus de expandir o reino. Os discípulos eles foram treinados. E Jesus disse, vocês vão ser perseguidos, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O discípulo é aquele que tem Jesus como mestre. E aí eu te pergunto, você é discípulo? Porque para ser família, não basta estar lá de dentro. Tem que ser discípulo. Olha a intensidade da sua relação com Deus. Não, eu busco a Deus porque eu preciso de um milagre. Eu busco a Deus porque eu quero uma bênção. Eu busco a Deus porque eu aprendi assim, minha família é assim. Eu tenho uma tradição religiosa. Irmão, busque a Deus como um discípulo. Querendo aprender com o Mestre. Querendo praticar o que Ele te ensina. Viver em concordância com a sua palavra. Quando Jesus disse, quando ele aponta para os seus discípulos, logo em seguida ele vai dizer o seguinte, versículo de número 49 de Mateus 12, e estendendo a mão para os seus discípulos diz, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Ou seja, olha, sua mãe está lá fora querendo falar contigo, seus irmãos também estão lá. Aí Jesus, não. Ele aponta. Ó. Ele aponta para os discípulos e diz, aqui estão a minha mãe, os meus irmãos. Ele aponta para os discípulos. Essa é a minha família. Esses que disseram não para a sua vida, que creram em mim, que carregam a sua cruz, e renunciam à sua própria vontade. Aqueles que disseram não para os prazeres, esses, os meus discípulos,
estes são. Eis aqui minha mãe e irmãos. Aí no verso 50 ele diz assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã. E aí observe, aí entra aí, ó. Entra a palavra irmã. Por que ele usa a palavra irmã? Porque ele está falando de família. A ideia de Jesus é mostrar, olha, a minha família são aqueles que estão do lado de dentro. A minha família são os discípulos. A minha família são os que fazem a vontade de Deus, porque entenda, não basta ser discípulo, tem que fazer a vontade de Deus. Você deve se lembrar que entre os 12 havia Judas Iscariotes, o de confiança, o tesoureiro, que apesar de estar na companhia dos 12, de Jesus e dos outros 11, ele enxergava a religião numa perspectiva diferente. Ele esperava um Cristo, um libertador político, militante. E Jesus vem dizendo, o meu reino não é desse mundo. E com o passar dos dias, depois de 3 anos, Judas ficou cansado, porque não era aquilo que ele buscava. Ele buscava um governo terreno. Judas era um homem ganancioso, então não basta estar do lado de dentro. Não basta ser discípulo. Tem que fazer a vontade de Deus para ser família. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 diz que a vontade de Deus é a vossa santificação. Vos abstenhais da prostituição. Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 2 que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu já perguntei para você se você está dentro ou fora. Eu já perguntei para você se você é discípulo. E agora eu quero perguntar, você faz a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você tenha uma vida limpa, uma vida honesta. A vontade de Deus é que você mostra que o fato de você estar do lado de dentro, o fato de você ser discípulo, fez de você uma pessoa nova, com bom testemunho. Olha o que Pedro escreveu na sua primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, melhor dizendo, versículo 11. Está escrito assim: amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Sabe que concupiscência é um desejo intenso, uma cobiça. Essas coisas combatem a alma. Então ele está dizendo, olha, eu peço a vocês, como uma peregrino, forasteiros, que vocês abram mão disso. Ninguém que milita se embaraça com os negócios dessa vida. Abram mão disso, versículo de número 12. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governantes, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca a ignorância dos homens loucos, como livres, e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. A vontade de Deus é que os que estão do lado de dentro, os que foram nomeados discípulos, tenham uma vida honesta, limpa, santa, pura, diante da sociedade, para que as pessoas olhem para aquele discípulo e dizem, Jesus existe. Por quê? Porque eu vejo ele na vida desse rapaz. Eu vejo ele na vida desse moço. Como Jesus diz em João, ou melhor, em Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Jesus pegou os 12, ensinou os 12,
Disse a eles: a vós vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, porque eles vão receber a missão de ir diante das nações, de ensiná-las o que Jesus disse, de batizá-las em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, ou talvez até mesmo você esteja se perguntando, mas e os de fora? Porque Jesus mostra todo o seu cuidado, a sua dedicação com os de dentro, com os discípulos, com aqueles que fazem a sua vontade. Mas e os de fora? Aqueles que até então não acreditavam. Aqueles que estavam ali porque achavam que Jesus estava fora de si. Aqueles que não deram crédito à sua pregação. Será que Jesus não está preocupado com eles? Vá comigo para Atos capítulo de número 1. Atos dos Apóstolos capítulo de número 1. Versículo de número... Eu quero ler com você o versículo 13. Está escrito assim. Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho do sábado, de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Quem são estes mencionados no verso 13? Aqueles que Jesus apontam por estarem do lado de dentro e serem discípulos. Jesus já havia sido crucificado, já havia ressuscitado, ascendido aos céus, e os discípulos, aqueles que foram treinados, estavam reunidos, aguardando o cumprimento da promessa, aguardando a vinda do Espírito Santo. Agora olha que coisa interessante. Versículo de número 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração, súplicas, com as mulheres, agora olha o detalhe, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Os 12, ou melhor, os 11, porque Judas foi o traidor, não fez a vontade de Deus, eles perseveravam em oração. Eles estavam ali, reunidos como igreja. E junto a eles estavam Maria e os irmãos de Jesus. Ou seja, aqueles que estavam do lado de fora, eles foram trazidos para dentro. Por isso que eu digo a você que vale a pena perseverar em oração. Por isso que eu digo a você que vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena estar do lado de dentro como igreja de Cristo. Vale a pena ser discípulo de Jesus. Produzir frutos, lutar, buscar, dizer não para a sua própria vontade. Vale a pena fazer a vontade de Deus. Jesus estava preocupado tanto com os que estavam do lado de dentro, quanto os que estavam do lado de fora, porque a sua obra, a sua missão é justamente trazer os de fora para dentro. João 6,37 ele diz, tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Talvez você não entenda, mas você está no meio de uma grande perseguição. O meu pai me critica, os meus filhos me criticam, os meus irmãos me criticam, todos me criticam, mas por quê? Porque eu sou crente em Jesus, porque eu sou discípulo do Mestre, porque eu busco fazer a vontade dele, dizendo não para a minha vontade. Meu irmão, persevera. Continue buscando. Eles não sabem, mas lá na frente, Jesus pode trazer eles de fora para dentro. Lá na frente pode ser que você entre na casa do Pai na companhia deles. Assim como Maria, assim como os irmãos que não criam, conforme o texto de João 7, agora creem. E a obra salvífica de Jesus tem por propósito, tem por finalidade, fazer com que aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pode ser que chegue a hora, chegue o dia, e Deus te dá essa graça, esse privilégio de você ver aqueles que não creem, aqueles que estão do lado de fora, que não são discípulos, que não fazem a vontade de Deus, um dia entrar na igreja com você. Estar do lado de dentro, ser discípulo de Jesus,
fazer a vontade do Mestre. Essa palavra produza fé no seu coração, edificação na sua vida, na sua alma. E creia, Deus trará os de fora para dentro. Vamos orar? Pai, eu te agradeço, Senhor, porque um dia eu estive do lado de fora. Estive entre aqueles que não creem, mas hoje o Senhor me resgatou. O Senhor me trouxe para o lado de dentro. Assim como este meu irmão, membro da Igreja Cristã Primeiro Amor, como também os nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. O Senhor nos trouxe para perto de si. O Senhor nos fez discípulos e nos ensinou a viver de acordo com a tua vontade. O nosso desejo, a nossa oração, é que o Senhor alcance também os que estão de fora, para que todos façam parte da tua família, Pai. O Senhor alcance este filho, este esposo, essa esposa, este pai. Que o Senhor plante uma mensagem poderosa, uma semente no coração de cada um deles, para que a tua obra se conclua, a tua obra seja completa na nossa casa, na nossa família. Pai, nós cremos que essa fase vai passar e em breve todos nós estaremos reunidos como igreja do Senhor para lhe prestar culto, para lhe oferecer a devida honra, Pai. Em nome de Jesus, então, abençoe os meus irmãos em Cristo, que haja paz em cada coração, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço.